Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês podem perceber na estrada, mais uma vez, para a glória de Deus, e olhando para o nosso corre-corre, para as nossas idas e vindas, sempre atribuindo a Deus, honra, glória e louvor, e olhando para a minha trajetória, para a minha biografia, para a minha história, eu só consigo definir numa palavra: misericórdia, graça. Porque eu tenho em mente que eu não estou e nunca estive acima da média, mas estive e quero perdurar estando debaixo da graça. Às vezes, quando honrosos convites nos chegam, gente, pensa num pescador simplório, auricular, não tem pedigree, não vim de linhagem real, sangue azul. Sou muito orgulhoso das minhas origens, tenho orgulho delas, porque é gente de caráter, é gente que ama o trabalho, é gente que ama a vida, mas são pessoas simplórias, são pessoas comuns. Então, olhando para isso e recebendo um honroso convite, e às vezes tendo de dizer: deixa eu olhar na minha agenda. Parece até gente importante, né? Deixa eu olhar na minha agenda. Num tempo em que estar ocupado é sinônimo de ser importante. Num tempo em que a significância da existência humana está atrelada, relacionada e muitas vezes condicionado ao fato de ser alguém ocupado, ou alguém que ocupa-se, ou alguém que é solicitado. Tudo isso para ler com vocês João capítulo 9. A temática é a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Essa pergunta é eternal, né? Essa pergunta é peremptória, repete-se inúmeras vezes. Quem pecou? Discípulos de Jesus que são caça-pecados, caça-pecadores, caça-culpados. Desde que no Éden Adão caiu, não muda. O discurso perdura o mesmo. Quem pecou? Comeste? Não, ó. E tu? Não, ó. Foi tu, Adão? Não, a culpa é Eva, mulher que me deste. E daí, mulher? A serpente me enganou. Se o senhor não tivesse colocado a serpente aqui, se o senhor não tivesse colocado a árvore aqui, quer dizer, eu nunca tenho culpa de nada. Mas encontro culpa nos outros. Alguém precisa pagar a conta. É o que os discípulos estão fazendo. Quem pecou? Esse ou seus pais, quer dizer, alguém pecou. Nós temos que encontrar um pecado. João capítulo 8, que é o capítulo anterior, inclusive rapidinho aqui, João tem essa forma lúdica de escrita, né? Inicialmente ele começa falando do verbo eternal, espiritual, capítulo 1. Depois ele fala desse mesmo verbo que se fez carne, na qualidade mais humana possível, limitada ao tempo, capítulo de número 2. Lembra quando Jesus respondeu à irmã Maria lá nas bodas de Caná? Não é chegado o meu tempo? Quer dizer, o Filho do Homem precisa estar atrelado ao tempo. O Deus atemporal tornou-se temporal, momentaneamente. Aí no capítulo 3 ele vai conversar com um homem, à noite, um horário inusitado, alguém religioso, por nome de Nicodemos. Capítulo 4 com uma mulher no horário inusitado. Então capítulo 3 um homem, capítulo 4 uma mulher. Capítulo 1 divinal, capítulo 2 humano. Então olha a forma lúdica que João escreve. Capítulo 5 não é como capítulo 3 e 4 que ele trata de uma pessoa. Ele trata de uma pessoa sim, mas no meio de uma multidão. É um encontro pessoal, porém no meio de um coletivo. Capítulo 6, aí ele vai falar do quê? Do pão da vida. Agora ele vai atender não só uma pessoa no meio de um todo, mas vai atender todas as pessoas no meio de um todo. Vai alimentar todas as pessoas. Primeira multiplicação de pães e peixes. Então capítulo 5, ele trabalha com um indivíduo no meio de um todo. Num tanque, água. Capítulo 6, ele trabalha com vários indivíduos. Capítulo 7, água da vida. Capítulo 6, pão da vida. Capítulo 8, terminando aquela festa, porque as festas terminam. O resultado dela.
E eu fico muito preocupado com isso. Porque o que resultou da festa? Acabou o congresso, qual o resultado? Capítulo 7, versos 53, Até a gente brinca com isso, as pessoas brincam, né? Cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi orar. Então, assim, que as nossas festas não permitam-nos que a gente vá para casa de igual modo, mas que a gente vá orar. Capítulo de número 9, você tem o cego de nascença. Então, capítulo de número 8, é trazido até Jesus uma mulher pega no ato. Capítulo 9, Jesus está passando. Então é diferente, não vem até ele vai até o indivíduo. Capítulo 8, é sabido que a mulher pecou. Capítulo 9, não se sabe quem pecou, mas sabe-se de uma coisa, alguém tem pecado. Conhece esse tipo de pessoa, não? Conhece essa conversa? Alguém tem pecado. E daí o texto diz, quem pecou? Esses, seus pais, para que nascesse cego. Isso aqui é terrível, né? Capítulo 9, versículo 3. E Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. A Bíblia é o livro dos improváveis. E aqui você tem mais um improvável. Pensa no indivíduo que é improvável que nele haja uma obra que precise ser manifesta. Assim como este homem, eu e você, há em nós uma obra que já está pronta, já está completa, já está terminada, só precisa ser manifestada. Enquanto as pessoas olham para mim e para você, procurando o nosso pecado, destravar-nos, revela, confessa, sabe o que Jesus faz? Ele olha em nós e diz assim, eu não vim aqui para apontar o teu pecado. E ele que pode fazer isso, tá? Eu vim aqui para destravar outra coisa. Ou o quê? Uma obra que está aí, que só precisa ser manifesta. Havia uma obra de Deus na vida de um cego. Improvável, claro. E Jesus passando viu. Jesus em movimento, passando, viu. Jesus passando viu alguém que não via, porque era cego e de nascença. Então observe, as minhas deficiências não são transportadas, transmitidas a ele, mas a suficiência dele é transmitida a mim. Ele não vê Jesus porque é cego. Jesus o via e, na verdade, nunca o perdera de vista. Olha que coisa linda. Eu não o vejo, mas ele nunca me perdeu de vista. Eu nunca o vi fisicamente falando. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Então, embora eu nunca o tenha visto, ele nunca me perdeu de vista. Concluo dizendo, havia uma obra ali para que se fosse manifesta. Pedrão agitado, Pedrão problemático, Pedrão sanguíneo, havia uma obra ali que precisava ser destravada, que precisava ser despertada, animada. E aí, você pode falar de tantos outros personagens. A sarça, havia uma obra ali, tinha uma mensagem ali, naquele espinheiro. Rabinos, eruditos, estudiosos dizem que aquela sarça era de uma madeira tão ruim, a sarça era de uma madeira tão ruim, que não servia nem para fazer poste ídolos, nem para fazer pseudos deuses. Então nem os pseudos e falsos deuses queriam aquela sarça. Deus a quis. Cuidado, uma hora Deus entra numa sarça. Aquela sarça espinhosa, cuidado. Não fuja da mesma, ela te fere hoje, mas amanhã Deus pode usar essa sarça para falar com você. E a jumenta? Havia uma obra ali, havia uma mensagem ali, um mensageiro ali, uma profetisa, que não foi nem para o céu nem para o inferno. Nem racionalidade havia, mas profetizou. Havia uma obra ali. Abraão, não, Abraão você não pode falar isso. Como assim? O Abraão, o improvável, como improvável? Sim, para tornar-se pai da fé, é um improvável. Abraão, segundo a psicologia, livros como Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, diz que Abraão era fleumático. Outros também conseguem detectar na vida, na fala, no modo de proceder, que este era fleumático. E uma das características do fleumático é ser um pouco melindre, né? Ele é um pouquinho amedrontado, ele é melindroso.
Aí sabe o que Deus pega com melindroso? Deus faz uma obra e manifesta uma obra de fé. Fé. Fé não tem nada a ver com melindre, gente. Fé e medo não se combinam, parece que não se conjuga na mesma frase. É mais um improvável. E o que falar do Saulo de Tarso, o perseguidor que se tornou perseguido? Pensa num cara improvável. Aí você vai encontrar inúmeros na Bíblia. Que tal falar dos 4 leprosos? Quem diria que Deus se valeria deles? Pensa no improvável. Mas Deus, o Senhor, teve capacidade de ir ao encontro desse e usar este para a glória de seu nome. Então, não sei qual é a tua limitação, não sei qual é a tua deficiência. Eu sei das minhas e sei que existem outras limitações e deficiências que nem mesmo eu sei, mas elas estão presentes. Mas eu não estou aqui para firmar-me, para grifar. Meu foco não são as minhas deficiências, a minha falta de percepção. Meu foco é outro. Qual é o teu foco? Há uma obra de Deus que precisa ser manifestada. Sabe qual é o problema dos discípulos? Eles olharam para um indivíduo como se fosse, meu Deus, isso aqui é terrível, um debate teológico. Fria e calculadamente. Eles olham para o discípulo e o veem como objeto de pesquisa. Melhor dizendo, os discípulos olham para o cego, agora sim, e o veem como objeto de pesquisa. Jesus diz aqui, a questão não é teológica, teórica, tem uma vida, tem um ser, tem uma obra e tem mais, essa obra será manifestada. Então receba esta palavra, você não é um objeto de pesquisa, você não é apenas mais um número de um censo. Alguém pode ver-te desse modo, mas Deus vê você como alguém que tem uma obra que só precisa ser manifestada. E Deus, o Senhor, tem interesse de manifestar essa obra em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tentem ser o mais rápido possível, uma breve reflexão para a glória de Deus, para a nossa alegria em Cristo Jesus. Amém.